A gente acredita muito que a estagnação é algo que não choca, que é a nossa série, né? A estagnação é um negócio que vem, vai paralisando, né? Você não acorda paralisado, ela vai paralisando, ela vai desacelerando você de uma forma tão sorrateira que você começa a ter perdas que não doem. Você sabe que a insensibilidade é um problema, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que ela falava assim para mim, pastor, eu pego uma caneca, uma leiteira no fogo, se ela estiver fervendo, põe a mão assim, ó, não queima. Aí eu falei, nossa, que maravilha. Ela já me corrigiu na hora. Maravilha nada. Eu não sinto a dor, mas quando eu tiro a mão, a pele está toda deformada e queimada. Aí eu disse, oh, não é maravilha mesmo. Porque quando você perde com dor, você sente a perda e pode mudar, interromper o processo, pedir ajuda. Alguns alertas são disparados, mas quando você perde sem dor, você normaliza a perda. Aí, meu irmão, aí é ladeira abaixo. Aí é pó do que suco, água da salsicha. Não tem jeito. Aí não tem jeito. Então nós vamos falar hoje de algo que você tem que ficar esperto, que é sobre a sua percepção sobre si mesmo. Como você se observa. Todo mundo aqui sabe que tem defeito. Você conhece alguns defeitos aí, produção seu? Ixi, vários. Eu também sei os meus. Não vou listar aqui porque haja programa. Mas todo mundo tem defeito, né? Mas é mais fácil a gente olhar, claro, para o outro, reconhecer as falhas do outro do que as nossas, porque assumir as nossas falhas, por mais que a gente saiba quais são, é complexo. É difícil você verbalizar teu erro. Uma pessoa que ela é, por exemplo, preguiçosa. Ah, eu assumo que eu sou preguiçoso. Não, ela não assume. Ela sabe que é. Tem evidências que é. A trajetória está mostrando que é. Mas quando a gente verbaliza, quando a gente fala que é, isso dói. Então a gente não gosta. E outra coisa, quando você. O medo que a gente tem de assumir as nossas vulnerabilidades, os nossos erros, enfim, é daquela sensação de que a gente não é tão bom como os outros pensam e talvez fala assim, ah, vão perder o encanto comigo. Já pensou se todo mundo souber, né, meus erros? Será que vão me admirar como me admiram hoje? Será que vão me elogiar? Será que vão me respeitar como me respeitam hoje? Então a gente sempre vive naquela defensiva. E eu acho que, sendo bem honesto com você, eu até acredito que a gente não deveria também se expor tanto para qualquer um. Mas nós deveríamos ter o pé no chão de saber onde são as nossas áreas ruins e quais são os pontos de melhoria. Quando a gente não reconhece quem a gente é de verdade, a gente não confronta os nossos problemas e a gente não melhora. E quem não melhora fica para trás. Você sabe que não é só aquele que retrocede que fica para trás. Quem é o mesmo também fica para trás. E tem pessoas que se orgulham de ser os mesmos. Nossa, desde 1940 eu sou a mesma pessoa, graças a Deus. Se você é a mesma pessoa que era há 10 anos atrás, 5 anos atrás, você já está para trás. Você já está ultrapassado. Só tem um jeito. Crescer, gente. Crescer não é só sobre ficar à frente. Crescer é não ficar para trás. Tem gente que cresce, cresce, cresce e nunca está para frente, só não está para trás. O crescer é só para manter quem você é. Crescimento faz parte de um processo de saúde física, espiritual e emocional. Tudo que não cresce, apodrece, envelhece, é destruído. Então, quando a gente não tem essa leitura, né, sobre as nossas áreas ruins, os pontos de melhoria, muitas vezes a gente está com uma língua gigantesca, nem percebe, mas está falando o tempo todo de todo mundo, e é um negócio pavoroso, as pessoas estão assustadas com você, porque você se tornou uma pessoa maldosa, desequilibrada, xinga no trânsito, xinga em casa, xinga na família, e aí todo mundo fala, nossa, você está ignorante. Não estou não, não estou não, você que está muito sensível, muitas vezes estão virando um demônio, ou então começamos a mentir,
desequilibradamente. Antigamente era um negocinho assim, né? Ai, fala que eu não tô, agora não. Agora mente sobre a empresa, mente sobre o salário, mente sobre coisas que compra, coisas que não compra. É um inferno e a gente não se dá conta. Quando a gente se nega a confrontar os pontos ruins em nós, isso aponta algumas coisas muito preocupantes que podem destruir teu futuro. A primeira delas é a autossuficiência. Então eu confio tanto em mim, eu tenho tanta clareza de quem eu sou, que eu não preciso de ajuda, eu não preciso de melhoria, eu não preciso de evolução, não preciso. Ou, né, eu começo a me auto-sabotar com pensamentos que levam, por exemplo, a orgulho. Não é? Sou tão orgulhoso de mim mesmo que eu não preciso estudar, não preciso aprender, não preciso evoluir, não preciso ouvir. Né? A gente vive uma fase tão complicada de velocidade que quem não para ouvir vai perder o direito de falar. Eu falo com vocês muito, eu escuto muito. Eu escuto muito. Quando eu estou no carro, eu estou ouvindo alguém. Quando eu estou em casa, eu estou ouvindo alguém. Vira e mexe, estou na academia, eu ponho o fone, eu estou ouvindo alguém. Eu preciso ouvir pessoas. Eu preciso aprender com gente. Não pense que eu fico o tempo todo, não. Eu tenho que ouvir. Eu ouço outros pastores, outros líderes. Eu escuto. Por quê? Porque eu preciso regar a minha vida. Eu preciso ouvir gente que está à minha frente. Porque eu posso achar que estou abafando e estou passando vergonha. E isso aí, gente, é uma linha tentadora. Eu conheço, por exemplo, no meu ramo pastoral, cada um pensa no seu ramo. Se você é médico, você pensa em outros médicos. Se você é dentista, se você é produção, pense em outras produções. Vou falar de pastor. O que tem de pastor que acha que ainda está na crista da onda e já está para lá de Bagdá, ele acha que está na crista da onda, acha que abafa. Está cheirando bolor. Não se atualizou. E não é porque não tem capacidade. É porque é autossuficiente. Construiu o troninho e acha que tudo vem. Então, Salomão vai falar, põe aí Provérbios 28:13. Provérbio 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Olha aqui, 2025. Quem esconde os pecados, o que é o pecado aqui? O que me afasta de Deus, o que me limita, o que deixa a minha vida bagunçada. Mas eu vivo de aparência, pastor. Eu ponho uma máscara 8, 9, 10. Eu não quero quebrar o encanto. Quem confessa o seu pecado, quem esconde o pecado, não prospera. É por isso que Deus exalta o humilde e abate o soberbo. Quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Esse confessar aqui, não necessariamente é postar na internet, falar no púlpito, não. É reconhecer, falar para Deus, Deus, olha, eu estou mentindo, quero parar. Deus, eu estou com um sentimento de lascívia. Estou virando um safadinho, uma safadinha, né? Só penso naquilo. Preciso de ajuda, Deus, me ajuda aí. Então eu quero largar. E aí eu começo a o quê? Mudar meus hábitos. Mudar minha rotina, mudar meu temperamento, mudar as minhas escolhas, e aí Deus vai ouvir. Então, olha que interessante uma história bíblica. Lê para mim aí 2 Samuel do 12, do 1 ao 7, a história de Davi, muito bacana, porque Davi é um exemplo de um camarada que cometeu erros, mas ele não era um cara orgulhoso. Não é à toa que Deus chama Davi de homem segundo o meu coração. Né? Como é que pode um cara que cometeu adultério, mandou matar uma pessoa, Deus ainda fala, você é segundo o meu coração, por causa da humildade de Davi, a capacidade de se transformar, de aprender, de ser confrontado e falar, me perdoa, me ajuda. Isso é lindo. Isso é lindo. Vai lá. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois. Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços.
era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso mereça a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: Você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Esse texto é pesado, viu? Porque Natã, ele é o profeta que ele vai trazer à tona algo que Davi está muqueando ali. Davi está... Deixa abaixo. Né? Tem coisa que a gente deixa abaixo, deixa abaixo. Passa. Aí vem Natã, acabou com a festa de Davi. Deus viu o que você fez. Fom. Acabou, né? E aí, Natã vai tratar Davi. O preço é pago. Agora, o que é importante? Davi tinha ficado com a Betseba, que era a mulher de Urias, né? Ele deitou com ela, transou com ela, ela engravidou. Porque assim, o ímpio transa, não acontece nada. O crente, uma transada já engravidou. É assim, meu irmão. Você que é solteiro aí, crente, fica aí, viu? Vigia, viu? Que uma só já vai engravidar. Porque o que muito é dado, muito será cobrado. Bem feito. Né? Ele foi lá, engravidou a mulher do Urias, aí ele tentou trazer o Urias da guerra, para ver se o Urias tinha relação com a esposa, para ele tentar, né, passar que o filho era do Urias, né, o menino ia criar. O Urias não quer nada com a Betseba, eu não vou deitar com você, não vou transar com você, porque meus companheiros de guerra estão na batalha, não é justo. Coloca pétala de rosa na cama, vinho, e o homem fica sentado lá no quintal da casa, dizendo: não vou, não é justo eu ter prazer enquanto os meus companheiros estão na luta. E aí Davi percebe que o homem não ia fazer nada mesmo, a barriga ia começar a crescer, ele manda o homem voltar para a guerra e manda uma carta para Joabe dizendo: pega Urias, coloca no lugar mais sensível da batalha, onde o inimigo é mais forte. Quando o inimigo atacar, todo mundo recua, deixa ele sozinho lá para ele se lascar todinho. E foi o que aconteceu, ele se lascou, morreu, ou seja, morreu não, Davi mandou matar. Né? Davi não matou diretamente, mas indiretamente ele fez tudo para cometer esse assassinato e o camarada morreu. Aí ele casa com a mulher, traz ela, né? Só que Deus entra lá e fala: essa criança vai morrer. Né? Então é engraçado que quando Davi teve esse momento de fraqueza, ele não confessou. Ele fez tudo mesmo, para tentar sair pela urina, assim, o que aconteceu, e ele não fala nada para ninguém. Só que, quando a gente planta isso, ou seja, quando a gente quer uma vida de máscara, uma vida de fingimento, Deus não tem pacto com isso. Né? Pastor, mas dói tocar nesse assunto. Você tem que confessar para Deus, tem que falar para Deus. Deus não é um inquisitor. Porque é o seguinte, você contando ou não, você vai colher o que plantou. Você pode muquear a história, você pode fingir que nada aconteceu, você vai colher o que plantou, querendo ou não. Agora, quando você confessa, você colhe o que plantou mudando a vida. Você sai da mentira, você sai da falsidade, você faz dessa vida, porque dá trabalho, mentir dá trabalho. Primeiro que o mentiroso não pode ter amnésia. Porque se ele lembrar do que disse ontem, mudou a história, a casa cai. O mentiroso ele tem que ter uma mente gigantesca. Ele tem que lembrar todos os acordos, as gambiarras que ele fez. Porque se ele coloca um negocinho fora do que ele falou, tudo desmorona. Mentiroso é assim. O mentiroso ele é refém das suas palavras. Quem fala a verdade, fala e vai dormir. Quem fala mentira, não dorme. E se eu encontrar a pessoa?
Tem que ficar combinando, ó. Para a historinha dele continuar durando, tem que combinar com um, combinar com o outro, dar trabalho, chantageia aqui, conta história ali. O cara não tem paz. A mentira é um inferno. A mentira torna você escravo, refém. Quer um conselho? Sai da mentira. Sai da mentira. Pede perdão para quem você tem que pedir perdão. Se ajoelha. Pastor, se todo mundo souber da verdade, eu vou perder dinheiro. Perca o dinheiro. Perca. Você vai reconstruir sua vida por uma base sólida, uma base firme, uma base de fé, onde ninguém vai parar você. Tá? Então, quando a gente confessa a nossa fraqueza a Deus, a gente está abrindo espaço para Ele nos transformar. Deus vai lá, manda Natan e fala assim, ó, essa criança aí que está no ventre da Betseba não vai sobreviver. Você conhece a história, Davi chora, se humilha, bibibi, bababá, e Deus cumpre o que falou, a criança morreu. Quando a criança morreu, ele se levanta. Mas por que ele se levanta? Porque quando Natan escancara, fala assim, ó, Deus viu o que você fez, Davi. Ele não fica com resenha, ele não fica com história, ele fala, eu pequei. Ah, como coisa maravilhosa. Eu errei. Aí ele percebe que não dá mais para fazer tipo, não dá mais para ficar de rodeio. Tem gente que mesmo confrontada, tem gente que mesmo encurralada ali, ó, confessa. Não fiz. Isso aí, gente, é só prolongar a mentira, que você já sabe que não vai dar certo. Então, muitas vezes a gente confunde, né, o chamado com essa obrigação de ser perfeito. Vida cristã não é perfeição. Vida cristã é verdade. A gente vai ter decepção, a gente vai ter pecado. Nós vamos pisar no tomate, nós vamos perder oportunidades por teimosia, e reconhecer a vulnerabilidade é a única alternativa que você dá a Deus dele trabalhar seu caráter, trabalhar a sua vida, quando você parar um pouco e pensar, dizer, olha, realmente eu tenho que descansar, eu tenho que rever minha rota, eu preciso mudar. Não se engane mais. Escreva no chat, eu tenho que parar de me enganar. Tem que parar. Reconhecer seus limites, reconhecer onde você se machuca, onde você é sensível demais, reconhecer. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou te ajudar, eu vou te dar algumas dicas práticas aqui para você parar de se achar a última bolacha do pacote, se achar o Robert e começar a ter uma vida mais madura, tá? Então, como ter menos conflitos pessoais e avançar espiritualmente? Como ter menos insegurança e começar a crescer? Primeira coisa, foque nas vitórias diárias. Todo dia é um dia de milagre. Todo dia é um dia de proteção. Todo dia é um dia de provisão. Por mais ou por menores que sejam as situações na sua vida, crie um hábito de refletir não a sua opinião, mas o caráter de Cristo. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. É sobre essa perspectiva que você vive. Quando você se baseia no caráter de Deus, você não precisa de mutreta, cambalacho, gambiarra, mentira, jeitinho, ficar vendendo carta marcada, ficar criando alternativas que nem deveriam estar em você. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, testemunhe o poder de Deus. Testemunhe a transformação de Deus. Tem coisas que não descem. Você vai ter vai pagar um preço enorme. Davi pagou um preço enorme. Então reconheça, pastor, eu estou com uma inclinação a ceder essa tentação. Eu estou com uma inclinação a me aproximar de uma pessoa que eu sei que é péssima companhia. Eu estou numa inclinação de trazer para a minha vida alguns desejos que nunca deveriam. Para, pensa, ora. O inimigo da tua alma trabalha de forma sorrateira para te paralisar. Então o que você tem que fazer? Dê abertura para o Espírito Santo transformar você. E pensa o seguinte, eu não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Então assim, eu não quero viver uma vida que se um dia a casa cair, as pessoas que me conhecem vão dizer, tá vendo? É por isso que eu não sou crente. É por isso que eu não sirvo a Deus. Porque é vergonhoso. É constrangedor quando você vê uma pessoa que frequenta um ambiente de fé, que carrega uma Bíblia, que serve numa igreja, tomando sermão de ímpio.
O ímpio dando conselho, cara, você tem que ser honesto. Cara, você não pode ter duas mulheres. Cara, você não pode pegar dinheiro ali. Meu, você não pode ficar devendo. O ímpio dando conselho pro crente, porque o crente é mais mundano do que o mundano. Então, dê testemunho. Foque no testemunho. Outra coisa, desenvolva-se. Só cresce quem é humilde. Só cresce quem abre a mente para aprender. Tem cara que é bom. Esses dias eu estava num treinamento aí, fui ouvir não vou falar o nome por questão ética, mas eu vi um pastor falando, quase que eu falei, Jesus Cristo, dá um espaço no trono aí que ele vai sentar. Né? Porque chega mais para lá um pouquinho que ele quer sentar do teu ladinho aí. A gente tem que reconhecer nossas vulnerabilidades. Olha, as pessoas sabem se você é bom ou não. Você não precisa dizer. As pessoas, elas sabem que você é capaz ou incapaz. Elas sabem. Você não precisa fazer propaganda de si mesmo. Elas sabem. As pessoas não são burras, elas são inteligentes. Elas sabem seu valor. Então você não precisa ficar se autopromovendo, né, dizendo que é bom. Não precisa. Deixa que elas vejam. A árvore é reconhecida pelo fruto. Então, tenha humildade para aprender. E você não aprende só com gente que está acima de você, não. Você aprende com gente que está no mesmo nível que você e gente que está abaixo. Todo mundo ensina alguma coisa. Até o mau exemplo ensina. Até o erro ensina. Ensina o que não fazer. Não é? Com certeza. Lê para mim aí, produção. Hebreus 10:36. Diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar. Esse perseverar é vontade de Deus. E o que é vontade de Deus? É o que não é a minha. E como é que eu vivo a vontade de Deus? Matando a minha. Como é que eu mato minha vontade? Com muita humildade, com muito senso de aprendizado, com muita flexibilidade. Lê para mim também Romanos 8:26. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe como orar. O Espírito Santo conhece nossa fraqueza e ele está disposto a nos ajudar. Agora, como é que o Espírito Santo vai reconhecer tua fraqueza e você não reconhecer? Então, ore todos os dias. Pastor, minha vida está travada. Veja se não é isso. Veja se não é o excesso de confiança, o excesso de autossuficiência. Eu posso, eu consigo. E está criando um rastro de destruição no teu casamento, na tua vida particular, na tua vida profissional, o orgulho, a altivez, a ignorância. Várias situações constrangedoras, várias situações vexatórias que simplesmente estão te destruindo porque você não cai a ficha de que está passando vergonha. Não é? Pastor, vergonha no crédito ainda, né? É, isso aí. Muito bom. Então, esse é o programa 3 da nossa série. Hoje nós falamos sobre o perigo de você não aprender e de ficar se enganando, tentando ser quem você não é. Roda o saque, Menin. Vamos lá, pastor. Primeira pergunta do saque é da Gi Leopoldo e ela pergunta: pastor, o senhor concorda com o termo solta que volta? Solta que volta? Isso mesmo. Em que perspectiva isso aí? Deve ser de relacionamentos, né? Eu acho que solta que volta, pelo que eu entendo, vamos pegar no aspecto espiritual aqui, que tá meio enigmática essa pergunta. Eu penso que assim, se você abre mão do controle, soltar para Deus, isso que você soltou, Deus faz voltar para você de forma tranquila. Eu imagino muito a lei da semeadura. Soltar, o plantio é um soltar. Então, se essa pergunta falando a confiança em Deus, soltar, esse voltar significa Deus não vai deixar você perder o que você põe na mão dele. Então, de alguma forma, isso vai voltar para você. Você não vai ser destruído, você não vai sentir falta. Né? Então, é o que a Bíblia diz, né? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque isso volta como cuidado, o Senhor cuidará de você. Então, se for nesta perspectiva que eu estou falando, eu concordo. Outras aí não sei. Próximo. Próxima pergunta é da Jéssica Souza e ela pergunta o seguinte: li em Timóteo 2,12, onde diz que ele não permite que a mulher ensine na igreja e nem exerça autoridade sobre o marido. A mulher pode ou não ter funções de lideranças na igreja? Então, a gente tem que pensar que, primeiro, que biblicamente falando, a Bíblia é um livro doutrinário, mas a Bíblia também é um livro cultural. A cultura, na época que da mulher, na época bíblica, a mulher não tinha a liberdade que tem hoje. Nem a mulher sabia se portar. Né? Tem textos, por exemplo, Paulo pedindo para as mulheres ficarem caladas na igreja. Imagina aquela mulherada que nunca saiu de casa, agora vai para o culto. Né? Mas o cristianismo sempre incluiu as mulheres. A Bíblia é um livro que tem mulheres em liderança o tempo todo. Você vê lá no Antigo Testamento, antes da época dos reis, Débora sendo uma juíza. O juiz tinha poder bélico, de governo e espiritual. O juiz era alguém muito poderoso. Então eu acredito que não existe nada na Bíblia que interfira a mulher de exercer ministério de liderança. As mulheres são tão capazes quanto os homens, e vou dizer que em algumas funções muito mais capazes. O ser humano, o homem ele amadurece de mais devagar. A mulher ela amadurece mais cedo. A mulher ela é muito mais ágil que o homem. O homem ele não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele precisa abrir uma gaveta, fechar para abrir outra. A mulher ela cuida de filho, ela resolve o problema da igreja, ela cuida do trabalho, ela faz comida. O homem não, o homem é mais sonso. Então a mulher, em algumas áreas, aqui na Lírio, no escritório, tem muita mulher trabalhando. Já percebeu, né? Muita. Graças a Deus, né? E tem homem também, mas tem mais mulher. Por quê? Porque a gente entende que algumas funções estratégicas, a mulher ela é mais perspicaz, ela é mais detalhista do que o homem. O homem é mais sem noção. Então não tem nenhum problema, pode trabalhar, mulherada. É isso, produção? É isso aí, pastor. Então vamos orar, pedir a graça de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa quarta-feira. Nos ajude, Pai, a acabar com esse engano, esse auto-engano, que tem nos feito, lamentavelmente, a esquecer da Tua voz, a esquecer das Tuas promessas. Nos perdoe, nos dirija, abra a nossa mente para viver milagres, para viver a Tua bondade, a Tua fidelidade, Senhor. Queremos confiar no Teu nome e depositar no Teu nome a nossa confiança. Com muita humildade, nos ensina, confronta-nos naquilo que estamos errando. Abra os nossos olhos, a nossa mente, Pai querido. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.